Pessoal, vamos falar sobre a investigação da participação eventual do Anderson Torres ou do Bolsonaro nos atos golpistas do dia 8. Né? As investigações estão avançando nesse sentido e o grande problema que se tem aqui é como garantir que essa investigação será isenta, né? Porque, veja, a minha posição, eu gosto muito do Bolsonaro, mas se ele de fato estava envolvido nesse negócio, ele de fato planejou isso daí, eu quero que ele vá para a cadeia junto com todos os outros golpistas que estão lá, né? Mas vamos entender porque não chegamos aí ainda, tá? Até onde a gente está, não há essa evidência. Vamos entender aqui, essa notícia foi sugerida por Yamete Kudasai Xandão Senpai, Miguel Casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, estava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e foi preso, né? E existem de fato algumas perguntas aqui, coisas até que eu não tinha noção antes, que são realmente preocupantes, né? Então, o que eles estão querendo esclarecer com o Anderson Torres? Primeira coisa, ele não estava aqui no Brasil quando aconteceu a coisa toda, mas tinha saído de férias, né? Ele falou que ele assumiu a secretaria do DF no dia 2 de janeiro e logo em seguida saiu de férias, se não me engano, no dia 8 ele viajou para os Estados Unidos, desculpa, no dia 6, na sexta-feira ele viajou para os Estados Unidos, né? Então, assim, é muito pouco tempo para ele ter feito alguma diferença. O pessoal falou que ele trocou algumas peças da estrutura da Secretaria de Segurança, mas isso não deveria ser motivo para a Secretaria de Segurança simplesmente deixar de funcionar. Agora, quais são as dúvidas que surgem aqui, né? O pessoal coloca alguns pontos aqui da BBC e são pontos que fazem sentido, né? A questão do documento, lembra? Aquela minuta de golpe que o pessoal estava falando e coisa e tal que encontraram na casa dele, aquilo é altamente comprometedor, embora, como eu disse para vocês, é uma minuta, é um rascunho, não quer dizer nada, ele não diz que ia agir em sentido daquilo, e mesmo que por hipótese ele tivesse concebido na cabeça dele aquele documento, tivesse achado que dava para fazer um documento assim, é direito dele, claramente se viu depois que não foi para frente isso. Em momento algum eles usaram esse tipo de coisa. Então você não pode usar essa coisa de cogitação mental para fazer alguma coisa. Agora, se realmente aquilo ali tivesse chegado a ser encaminhado, a ser tentado, aí você já poderia ter o crime tentado, né? Mas, de qualquer forma, a minha visão é esse documento não quer dizer absolutamente nada em termos de prova aqui, né? Aliás, saiu a íntegra dele, que é bem curioso, né? A gente já viu alguma coisa, mas dizendo que decreta o estado de defesa, fica colocado o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, seria uma intervenção no TSE, e daí ficaria estipulado um prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem, que seria a avaliação da conformidade e legalidade do pleito de 2022, né? Enfim, é uma violência absurda. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, decreto, ele decretou aqui, estado de defesa tem que ser aprovado no Congresso. Então, isso não teria como ser assim um golpe violento, direto, porque o Congresso teria que aprovar esse troço. Se o Congresso tem que aprovar, o STF iria dar uma olhada para ver se é constitucional ou não, e certamente não é constitucional isso daqui, certamente é inconstitucional. Mas, enfim, ele suspendia o sigilo de correspondência, de comunicação telemática e telefônica dos membros do TSE, e daria acesso às dependências do TSE e coisa e tal, enfim. Olha só, isso daqui é o tipo da coisa que eu falo, é só uma ideia, mas repara como é que isso daqui deve ter ofendido esses ministros. O pessoal ficou preocupado. Meu amigo, quebrar o seu sigilo de correspondência e telemático, isso é uma coisa séria. É aquele papo de que quem não deve não teme, coisa e tal, isso é lorota. Tá? Cuidado com esse pensamento de quem não deve não teme, porque a verdade é, se o pessoal fuçar muito no seu celular, aí, fuçar muito nas suas coisas, tu vai acabar na cadeia, a verdade é essa, por mais que você se ache a pessoa mais santa do mundo. A quantidade de coisas que se consegue fazer por associação nisso daí é enorme. Então, certamente isso aqui seria uma violência muito grande com os ministros do TSE, com os funcionários do TSE. Então, ou seja, isso daqui é o tipo de documento que, embora não signifique nada, assusta o pessoal do TSE e do STF, né? E daí que a gente imagina que vai vir uma resposta muito forte disso daqui, né? E, bom, ele respondeu dizendo que isso aqui eles recebem respostas dos mais diversos tipos, e lógico a gente jogou isso fora, isso estava para descarte, não ia ser usado isso daí, né?
Mas a questão é, e aí, quem é que escreveu esse documento? Quem é que deu essa sugestão? Porque, em princípio, se foi um popular que chegou lá e entregou para ele, coisa e tal, grandes bosta, mas pode ser alguém do Exército. Pode ser algum advogado da própria instituição, do próprio Ministério da Justiça. Será que teve gente envolvida nisso daí? Então repara que é uma coisa realmente preocupante ver que se tinha algum golpista dentro do governo Bolsonaro. Isso é um ponto importante, porque isso pode implicar Bolsonaro. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Então, o Bolsonaro sabia da minuta? Provavelmente não. Mas é lógico, o pessoal que adoraria que ele soubesse, porque se ele soubesse da minuta, ele, no mínimo, estaria já meio cúmplice dessa história, né? Alguns criticaram o Anderson Torres, alegando que ele prevaricou. No momento que alguém entregou essa minuta para ele, era para ele ter dado voz de prisão para a pessoa e coisa e tal. Mas isso é difícil de dizer, porque, na verdade, assim, é o que eu falei para vocês, é uma minuta, não é uma coisa oficial, não é como se alguém tivesse redigido um documento oficial para ser assinado, não é isso. A sugestão de alguém. Enquanto está no ramo das ideias, isso não pode ser punido, né? Enfim, o Bolsonaro sabia, isso aqui eu acho besteira, não tem sentido. A minuta seria usada para dar um golpe? Evidentemente que não, caramba, era uma minuta. Se fosse usada para dar um golpe, teria passado por um monte de gente, teria, sei lá, alguém dado um golpe com ela, né? O fato de Bolsonaro não ter feito isso mostra que não era usada para ser. A minuta não seria usada para dar um golpe, né? E aquilo que eu falo para vocês, o principal, o pior dessa minuta é justamente a redação do texto dela, que vai assustar muito os ministros do STF, que eles vão querer usar isso de forma muito rígida. Em termos de prova, não prova nada, mas pode gerar complicação para todo mundo, né? Torres falou com o Bolsonaro sobre as manifestações, e aqui que tem alguns problemas, né? Como a gente viu, o Torres viajou para os Estados Unidos no dia 6, né? Só que as férias dele começavam, na verdade, no dia 9. Lembra que ele falou que viajou porque estava de férias e coisa e tal? Beleza, é direito dele estar de férias, mas espera aí, a férias ele começava no dia 9. Ele viajou no dia 6. Por que ele viajou no dia 6? Porque ele adiantou as férias dele, né? Assim, você pode imaginar que é aquele truquezinho, né? Férias a partir de segunda-feira, chegou sexta-feira, eu já posso viajar, pô, vou aproveitar, emendei o meu final de semana nas férias, né? Não seria algo absurdo imaginar isso, mas o que o pessoal está colocando aqui como, porém, olha só, ele sabia que ia acontecer alguma coisa e quis sair do Brasil antes. E foi para o mesmo lugar lá na Flórida que está o Bolsonaro, embora, segundo eles digam, não conversaram um com o outro sobre nada nesse período, né? O Bolsonaro nem entrou em contato com ele e vice-versa. E veja, Orlando, na Flórida, vocês sabem, não é um destino de férias tão incomum assim, né? Aqui no Brasil, um monte de gente tira férias em Orlando, na Flórida. É um dos parques da Disney. É uma cidade muito turística, vai muita gente para lá. Então, assim, embora possa parecer uma coisa estranha, não quer dizer que tem uma ligação aí. Ele viajou antes das férias reais dele? Viajou, mas era um final de semana, né? E não faria tanta diferença assim ele estar em Brasília também. E outra coisa, o fato dele ter ido para Orlando também é estranho, porque é a mesma cidade do Bolsonaro, mas também não tem nada aí, porque eles teriam que ter conversado para ter alguma coisa, né? Essa é a grande questão. Aqui, eles estão perguntando, por que Torres viajou para os Estados Unidos, na mesma cidade do Bolsonaro, e coisa e tal, que eles estão perguntando aqui, né? E qual a participação do Ibanez Rocha nessa história também. Estão querendo fritar o Ibanez, mas o Ibanez botou umas mensagens que ele colocou aqui, que ele trocou com a tropa de choque, que mostra que não, que ele, na verdade, a mensagem que ela veio antes, que ela falando que o cara falando que está tudo tranquilo, a situação está tranquila no momento, não tem presença de manifestantes na esplanada, o fluxo na via N1, que é aquela via que o pessoal desceu. Lembra que eles saíram do quartel do Exército e foram descendo em direção à esplanada, a via N1 já está normalizando e coisa e tal, e tem cerca de 25 ônibus na Granja do Torto, 99 ônibus chegaram ao Distrito Federal no momento, tem alguns pontos de concentração e coisa e tal, mas está tudo tranquilo, ele falou que está tudo tranquilo. E aí o Ibanez falou que a 1h29, maravilha, beleza, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Quando foi às 15h39, ou seja, isso aqui foi antes do acontecido, né? Foi justamente nesse período aqui que o pessoal invadiu de fato o Congresso, os golpistas lá fizeram a tentativa patética de golpe deles, né? E aí o Ibanez entrou em contato com o cara logo em seguida, aqui, ó, 15h39, coloca tudo na rua, tira esses vagabundos do Congresso e prenda o máximo. E devia ter feito isso mesmo, prendido todo mundo que estava lá. Enfim,
Então ele mostra que realmente o Ibanez, no momento que ele tomou conhecimento do que estava acontecendo, ele ordenou imediatamente a ação no pessoal lá, né? E ele criticou, o próprio Ibanez criticou o Anderson Torres por não estar na cidade no final de semana, porque, como eu disse, as férias dele só começavam no dia 9, mas é aquela história, né? Pô, ele viajou antes para aproveitar o final de semana, mas fica estranho de qualquer forma, né? Enfim, e por isso que o Anderson Torres foi preso, porque ele viajou antes das férias dele. Como explicar que ele viajou antes das férias, né? Enfim, um outro ponto que é preciso lembrar também é que teve um relatório que alertou esse pessoal todo 2 dias antes do ataque. Não foi como se o pessoal avisasse antes da hora, imediatamente antes. Não, eles estavam avisados já com alguma antecedência, no dia 6. No dia 6, o Anderson Torres chegou no gabinete dele esse aviso que haveria um golpe, protestos violentos no dia 8, né? Então talvez realmente tenha alguma coisa aí de omissão dele. Eu não acredito que exista, que ele esteja envolvido com isso. De novo, se provar que ele estava envolvido, que ele fez de propósito, que ele viajou para os Estados Unidos para não estar em Brasília no momento que acontecesse, ou coisa que o valha, eu acho que tem que prender o cara também. Quem está envolvido com esses atos do dia 8 tem que ir para a cadeia mesmo. Ah, mas e a prisão libertária disso? Não tô nem aí. Esse pessoal tem que ir para a cadeia. Fizeram uma merda do tamanho do mundo. Não tem desculpa para o que foi feito. E se ele estava nisso, tem que ir também. Mas até aqui eu não vi nada que indicasse que ele estava ligado a esses movimentos. Pode ter sido simplesmente um fator muito mais óbvio, que é: todas as manifestações bolsonaristas até aqui foram pacíficas. Ninguém teve confusão e coisa e tal. Sempre que fizeram manifestação, foi manifestação pacífica e tal. Então, né, ele estava simplesmente despreocupado. Ele achou que essa manifestação no domingo seria calma como todas as outras, não teria nenhuma necessidade adicional de cuidado, né? Então, isso são as dúvidas aí no que tange ao Anderson Torres. É aquilo que eu falei para você. Até aqui eu não vi nada que indicasse que ele estava no planejamento desses atos, ou que tivesse certeza que iriam acontecer esses atos, enfim. Se surgir alguma coisa, evidentemente eu mudo de ideia. Por enquanto eu acho que o cara é inocente. Ele está na cadeia porque o STF ficou chateado com aquela minuta lá, com as coisas que aconteceram e coisa e tal, mas eu espero que a justiça seja feita no final, né? Agora, a questão toda também é que eles estão querendo, lógico, chegar no Bolsonaro. Isso é outro ponto. Por que prenderam o Anderson Torres? Também porque eles querem tentar forçar ele a, de alguma forma, implicar Bolsonaro nessa suposta organização, né? Vão fazer de tudo para isso, né? Esse é o grande objetivo desse pessoal. A gente sabe disso. Os políticos estão comemorando a decisão do STF de botar o Bolsonaro no inquérito porque querem que o Bolsonaro seja preso ou, no mínimo, se torne inelegível, viu? Parabéns, caros golpistas, vocês conseguiram o que vocês queriam, matar a direita no Brasil. Muito bom, parabéns aí à tropa que bolou essa ideia brilhante de sair quebrando tudo, né? Mas enfim, eles não conseguiram ainda. Vamos ver o que vai ser achado aí, porque uma coisa importante para mim também, independente de ser condenado pela justiça ou não, é você ter certeza do que o que houve realmente foi justo, né? E, por exemplo, até aqui também é o que eu falo, eu não vi nada que ligue Bolsonaro ao que aconteceu. Não vi ele incentivando, você pode até alegar que ele foi dúbio ou foi, não se preocupou, foi omissivo, mas veja, ele pode alegar aquilo que eu já falei em outros vídeos, que olha só, até aqui tudo era pacífico, então por que eu iria me preocupar com isso? Por que eu ia achar que tinha que fazer alguma coisa, né? Se é pacífico, protesto pacífico, não tem problema. Então, no máximo, isso é justificado, não é nenhuma omissão real, por quê? Porque ele não é mais presidente. Se ele fosse presidente e ainda tivesse um cargo público, você poderia alegar que ele foi omisso, né, na hora de responder a esse tipo de coisa. Não foi o caso, né? Ele não é mais presidente nesse momento. Mas enfim, o problema é justamente os políticos querem de toda forma, tá todo mundo falando aqui, ó, aquela turma toda da esquerda, querendo, não, que não tem anistia, que tem que botar na cadeia mesmo, não sei o que lá, e sem anistia, e tic-tac, e coisa e tal, e vamos ver como é que vai ser isso. É lógico, existe essa possibilidade sim, infelizmente, esses golpistas de merda, que aliás, você é golpista? Você acha que eu tô falando, eu tô sendo errado em chamar essa corja de golpistas? Saia do meu canal, por favor, eu peço, com educação, é só sair. Desinscreve, lá no YouTube tem uma maneira de dizer assim, não me recomendar mais canal.
Porque a verdade é a seguinte, enquanto tiver gente reclamando de que eu estou falando golpista, chamando golpista de golpista, aqui nos meus vídeos eu vou continuar chamando golpista de golpista da forma mais explícita possível, porque não dá para desculpar a merda que esse pessoal fez. Enfim, agora estão tentando implicar o Bolsonaro, né? E, lógico, estão tentando jogar o Anderson Torres contra o Bolsonaro. Olha só isso aqui que fala o pessoal Guilherme Amado aqui. Anderson Torres agora afirma que Bolsonaro nunca mais o procurou, que não falou com ele lá nos Estados Unidos, e que mesmo depois do acontecido não ligou para dar uma, né, para se confortar ele, coisa e tal. Para com isso, né? É lógico que ninguém vai ligar nesse momento. Qualquer um que ligar, que ficar se ligando nesse momento, vai estar com telefones rastreados aí e vai acabar se comprometendo de graça. Então, nessa situação, evidentemente que não era para ninguém. Ele fala aqui também que o Eduardo Bolsonaro, que é muito amigo dele, não procurou, não solidarizou com ele. Meu amigo, não tem o que fazer, cara. Qualquer um que entrar em contato com o Anderson Torres agora vai estar com problemas. A solução é o Anderson Torres mostrar que não teve nada de errado. De fato, até aqui não dá para ver nada de errado. Essas coisas suspeitas, ele ter viajado antes e coisa e tal, não quer dizer nada, né? Enfim, ele se entregou prontamente à justiça, voltou dos Estados Unidos, se entregou para a justiça. Eu acho que realmente ele vê como vai provar a inocência dele. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eles vão tentar forçar ele a entregar Bolsonaro. Vão tentar forçar o Anderson Torres a entregar Bolsonaro. Querem jogar um contra o outro, dizer que Bolsonaro abandonou ele, coisa e tal, justamente para ver se ele fala qualquer coisa que possa implicar Bolsonaro. Esse é o objetivo deles, né? E tem o pessoal falando aqui na Veja já sobre justamente como é que pode ser para ligar o Bolsonaro a esse fato, né? E aí eles usaram um termo aqui muito curioso, né, que é a teoria do domínio do fato, que na verdade pode parecer uma coisa muito suntuosa, uma coisa muito importante assim, mas na verdade nada mais é do que você dizer que tem mandante, partícipe, coautor. São coisas diferentes num crime, né? O crime, você tem a autoria imediata do crime, que é a pessoa que cometeu o crime, e você pode ter a chamada autoria mediata, que é a pessoa que mandou a outra ir lá cometer o crime. Então, quem é o autor imediato? É quem quebrou as coisas lá no STF, o pessoal que quebrou janela e coisa e tal. Agora, pode ter um autor mediato, um autor que foi o mandante dessa história? Pode ter. A gente não sabe se tem, a gente não sabe se esse pessoal foi mandado por alguém, né? E por que eu digo que a teoria do domínio do fato não faz diferença? Porque no direito brasileiro, todo mundo responde do mesmo jeito. Então, se você quebrou a coisa, se você mandou quebrar a coisa, todo mundo responde do mesmo jeito. Eu já falei para o pessoal que na ética libertária também você tem essa distinção. Quem é o culpado de uma ação não é necessariamente só a pessoa que executa aquela ação. É fácil de ver isso. Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que alguém contratou um assassino de aluguel para matar uma outra pessoa. Repara, a pessoa que foi contratada, ela evidentemente foi quem cometeu o crime propriamente dito, matou a outra pessoa, mas existe um mandante, né? E esse mandante também é culpado, por óbvio. Ele que arquitetou a coisa, ele que planejou todo, ele que tem todo o domínio da situação, o domínio do fato. E o cara tem o domínio da ação, ele fez aquela parte dele ali, ele é um coautor, mas o principal autor é um partícipe. O principal autor é a pessoa que mandou. E veja, isso pode ter outros desdobramentos. Pode ser que a pessoa que realizou a ação, ela nem saiba que estava matando alguém. Vamos supor, eu contrato alguém para descarregar um caminhão de brita num determinado lugar. Então o cara contratou, é para você naquele desfiladeiro ali jogar um caminhão de brita lá embaixo no desfiladeiro. O cara, beleza, o cara pediu para eu jogar um caminhão de brita para aterrar alguma coisa lá, beleza, né? Pega o caminhão, bota lá e joga lá. Só que eu que contratei o caminhão, eu sei que ali de baixo tem uma casinha de uma pessoa que mora uma velhinha, a velhinha vai morrer com essa coisa de brita lá. Então, ou seja, o autor imediato, o autor que cometeu o crime, nem sabia que estava cometendo um crime. Quem tem o domínio do fato, quem sabe o que está acontecendo, é o mandante. Então, essa é a teoria do domínio do fato. Ela diz que ela diferencia
quem é o principal autor do fato, que é quem tem o domínio de tudo, de quem é só partícipe ou coautor. Por que não faz diferença isso na legislação brasileira? Porque, como eu falei, todo mundo é punido igualmente na proporcionalidade de sua culpa, né? Agora, a questão toda aqui é a seguinte, é que é a teoria de domínio do fato empregada para condenar petistas no processo do mensalão. E aí que vem a pegadinha dessa história. Por quê? Porque na teoria do domínio do fato, tem o autor que escreveu ela lá, eu não lembro o nome do cara, mas tem um autor aí, um desses doutrinadores do direito, né, que escreve doutrina de direito, falando que, não, explicando tudo isso, e um dos pontos que ele traça como possibilidade de domínio do fato é a chamada organização hierárquica, né, organização funcional. Então, o cara que está em cima, ele sempre tem o domínio do fato sobre quem está abaixo dele. Só que na obra dele, ele fala isso com referência a organizações criminosas. Então, o mafioso, que já tem a organização preparada para matar, então ele sempre tem o domínio do fato sobre quem está abaixo dele. Então, o que os subordinados dele fizeram, independente dele estar sabendo ou não, o domínio do fato é dele. Então, ele é culpado, independente de ter uma ligação dessas pessoas com o autor, né? com esse superior. E aí, qual que é o problema? O problema é que no mensalão fizeram isso para culpar os petistas, né? Pegaram essa teoria do domínio do fato, que fala de organizações criminosas apenas, e aplicaram essa mesma teoria de forma errada. Inclusive, tem vários mestres do direito aqui no Brasil que falam que foi empregado de forma errada, para você culpar o chefe sem ter uma ligação daquele chefe especificamente, né? Vão conseguir fazer isso com o Bolsonaro? Não sei, mas que vão tentar, vão. O que eles vão falar? Ah, não, porque se teve várias pessoas da polícia e do exército que foram coniventes ao longo do tempo durante o governo Bolsonaro, então ele era o chefe delas hierarquicamente. Então, repara, não é a teoria de domínio de fato verdadeira, autêntica, é a interpretação dada pelo STF lá atrás para essa teoria do domínio do fato, que o chefe sempre responde pelos subordinados, né? Curiosamente, essa teoria deles depois desapareceram quando o chefe era o Lula, né? Isso foi até um determinado nível da hierarquia, e depois some essa teoria do domínio do fato do STF. É impressionante isso. Mas enfim, então eles vão tentar jogar isso para Bolsonaro, dizer que a preparação da coisa, a organização dos quartéis lá, dos acampamentos, foi feita pelo exército, com apoio do Bolsonaro, então o Bolsonaro é superior a eles, então ele responde por isso. E curiosamente, né, deveria usar também para o Lula, né, porque, para pensar, o Flávio Dino foi omisso, o Flávio Dino deixou acontecer também, por que o Lula não é responsável nesse caso, né? Dá para ver que essa teoria do domínio do fato, como entendida pelo STF aqui no Brasil, é realmente problemática, né? Enfim, aí já tem gente dizendo aqui que os bolsonaristas não terão expressão no Congresso, dizem os próprios parlamentares. Eu não sei disso não, tá, gente? Assim, que a gente perdeu força, perdemos força. Não tem jeito, isso não tem como dizer. Inclusive um ponto aqui, tem esse site muito interessante aqui, ó, como votasenador.com.br, que o pessoal está fazendo um acordo para tentar convencer os senadores a votar no Rogério Marinho, né, para tirar o Rodrigo Pacheco do Senado. Mas é aquele negócio, isso aqui certamente ficou prejudicado. Certamente agora vai ter menos gente interessada em ajudar o pessoal da direita lá no Senado. Vai ficar mais difícil para o pessoal. Agora, eu não acho que perdeu totalmente a expressão, não. Vai continuar tendo, e muita. Principalmente na pauta econômica, na pauta de costumes. Pode não ter na pauta militar, pode não ter em defesa do Bolsonaro em si, mas nas pautas vai certamente continuar, né? E outra coisa que coloca aqui o José Márcio Camargo aqui no Estadão, que ele está falando aqui o seguinte, olha só, essa coisa toda vai depender da economia. Se a economia for bem, se o Lula conseguir manter a economia nos trilhos, ele vai continuar batendo no Bolsonaro por conta dessa invasão aí por muito tempo. Esse troço vai virar, o Bolsonaro vai virar um saco de pancada por conta dessa merda que foi feita por esses golpistas de merda lá em Brasília no dia 8, né? Agora, se a economia começar a ficar ruim, o Lula vai ter tanta coisa para se explicar que é possível que isso nem tenha tanta relevância no final das contas assim, né? Então, eu acho que é isso daí. A besteira que fizeram esses golpistas foi grande, vai prejudicar muita coisa, mas agora vamos ver. De repente, se a economia começar a piorar muito, pode ser que o Lula não tenha tanta folga assim quanto ele esperava ter. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.